Caros amigos e companheiros, uma boa tarde a todos. Permitam-me que eu comece por me dirigir a todos aqueles que, estando nas bancadas de observadores, de convidados, se juntam ao nosso partido e que, conosco, durante estes dias, comungam o trabalho político que cá é realizado. A vossa presença é o significado de uma sociedade representada também em vós e nos nossos delegados, que está atenta ao que se passa neste Congresso. No Congresso do maior partido político português, aquele partido que venceu as eleições legislativas e que hoje, com humildade, está aqui a construir um caminho de oposição para voltar ao poder pelo direito próprio, pelo direito do voto popular e não como outros que usurparam esse poder através de jogos parlamentares. E é nesse espírito que, saudando o Sr. Presidente da Mesa do Congresso, o Sr. Presidente do Conselho de Justiça, o Sr. Presidente do Partido e companheiros dos órgãos nacionais, mas particularmente saudando também o Luís Montenegro e o Presidente da Câmara de Espinho, que nos recebem, que vos digo que estamos aqui porque acreditamos que temos muito para trabalhar por Portugal. Temos para trabalhar por Portugal da mesma forma e com o mesmo entusiasmo com que o fizemos nos últimos 4 anos e meio, quando muitos outros cruzaram os braços, desistiram e acharam que Portugal não tinha solução. Fomos nós que aceitamos o desafio de liderar um caminho que trouxesse novamente Portugal para uma situação de conforto e de futuro. E foi este grande partido, o Partido Social Democrata, que, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, foi o motor ativo de uma maioria que durante 4 anos e meio se bateu por Portugal e pelos portugueses, quando os outros tinham desistido de acreditar na força de Portugal e na força dos portugueses. E com uma governação difícil, uma governação que teve que executar o memorando de entendimento deixado pelo Partido Socialista, uma governação exigente em vários planos, mas uma governação que foi construída sempre no princípio do diálogo social, da concertação social e da verdade na relação com os portugueses. E foi isso o trabalho de todos nós, dos militantes do PSD, dos simpatizantes do PSD, que em conjunto com os nossos colegas de coligação do CDS-PP permitiu que nas eleições europeias não acontecesse aquilo que era o prognóstico que estava mais do que terminado por muitos comentadores e muitas pessoas que faziam observação política, que o PSD e o CDS teriam nas eleições europeias uma histórica derrota. Na verdade, não perdemos as eleições como eles vaticinaram. Na verdade, o Paulo Rangel liderou uma lista de candidatos ao Parlamento Europeu que se bateram de forma exemplar e que conseguiram arrancar para esta coligação que se apresentou às eleições europeias um resultado tão positivo que, apesar de não termos vencido as eleições, o líder do partido que venceu as eleições foi corrido pelos militantes desse partido. E foi com a confiança de um partido que não saiu derrotado nas eleições europeias, de um partido que conseguiu no plano interno fechar um memorando de entendimento, que conseguiu resolver um problema deixado pelos nossos adversários, pelo Partido Socialista em 2011, que se lançou no caminho das legislativas. E quando muitos achavam que tudo estava perdido, que nós não teríamos capacidade de vencer as legislativas, nós mais uma vez conseguimos contrariar os pessimismos e vencer as eleições legislativas. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque neste partido, o nosso líder, o presidente do partido e aqueles que o acompanham não são corredores de 100 metros. Acreditam que a paciência, a resiliência e a determinação são 3 fatores essenciais na compostura e no comportamento dos dirigentes políticos no tempo em que vivemos.
E é por isso, como há pouco dizia o Luís Montenegro, que quando muitos estão impacientes com a oposição que nós estamos a fazer, que nós respondemos daqui de cima. É a mesma impaciência que tinham quando achavam que nós íamos ter uma grande derrota nas eleições europeias ou que nós não venceríamos as eleições legislativas. Enganaram-se. Nós vamos estar pacientes, resilientes e determinados nas nossas secções, nas nossas distritais, na sociedade portuguesa, a lutar por aquilo em que sempre acreditamos. E nós nunca deixamos de acreditar num projeto político para Portugal que fosse progressista e que fosse integrador de todos os portugueses. E é nesta circunstância, com os olhos colocados no futuro, que tivemos aqui ontem o líder do PSD a falar de futuro, a pedir e a desafiar o Partido Socialista a estar disponível para não adiar reformas fundamentais para Portugal. Quero-vos recordar que ainda ontem o Dr. Pedro Passos Coelho falou da reforma da Segurança Social. Querem que eu vos leia o que é que dizia o atual Ministro da Segurança Social no dia 2 de maio de 2013, quando o Governo, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, fez a ligação entre o fator de sustentabilidade da Segurança Social e a idade da reforma? Dizia o seguinte, o Dr. Vieira da Silva, afirmava: a confirmar-se estas medidas, são péssimas notícias para Portugal e são a prova de que este Governo não tem condições de todo de contribuir para a recuperação do país. Dizia então o Dr. Vieira da Silva que o Governo do Dr. Pedro Passos Coelho, que estava a procurar encontrar soluções para evitar uma ruptura na Segurança Social, fazendo a ligação entre o fator de sustentabilidade e a idade legal da reforma, que era um governo que não tinha condições para fazer progredir Portugal. Sabem o que é que se passou ontem? Eu digo-vos, ontem a mesma pessoa, o atual Ministro da Solidariedade, o mesmo que fez aquelas declarações em 2 de maio de 2013, assinou uma portaria que faz exatamente aquilo que nós fizemos em maio de 2013, isto é, mantém a ligação do fator de sustentabilidade com a idade legal da reforma. É caso para dizer, não olhes para o que eu digo, olha antes para o que eu faço, que assim ficarás a saber verdadeiramente a consistência daquilo que eu disse no passado. E esta é uma revelação importante, porque aqueles que julgam que nós falamos da reforma da Segurança Social porque temos uma qualquer intenção de cortar pensões, como afirma sempre o Partido Socialista, é falso. Aquilo que nos preocupa é que nunca mais tenhamos que andar a cortar pensões para remediar a falta de uma reforma de fundo que garanta o futuro das pensões em Portugal. Essa é a motivação que nós temos. É uma motivação séria, estruturada, de fundo, para defender o futuro, garantindo uma conciliação com as responsabilidades do presente. E aqueles que no passado diziam e criticavam aquilo que nós íamos fazendo para garantir o mínimo de sustentabilidade da Segurança Social, esses criticavam, hoje no Governo, fazem exatamente a mesma coisa, porque isso é confissão que sabem que há um problema de sustentabilidade na Segurança Social. Mas preferem, por comodismo político, cruzarem os braços, acusar-nos de tudo e do seu contrário, em vez de estarem disponíveis a responder afirmativamente a um desafio sério que tem a ver com o futuro de todos os portugueses. Mas, caros amigos e companheiros, se ontem aqui foi dito de forma clara que a reforma da Segurança Social era algo importante, também foi dito que vencer as próximas eleições autárquicas nas freguesias e também nas autarquias locais é um desafio que nos une a todos. É um desafio, como dizia o Presidente dos Arde, que responsabiliza todos sem exceção e que todos seguramente estaremos empenhados em garantir a concretização desse desafio. Mas até lá continuaremos neste palco, onde quer que estejamos no nosso trabalho, na nossa vida política, a lutar pelo programa que acreditamos. Quando nos candidatamos nas últimas eleições legislativas, apresentámos uma carta de garantia aos portugueses. Aquilo que nós fizemos foi garantir aos portugueses um futuro
com gradualismo, com responsabilidade, mas com sustentabilidade. Aquilo que hoje os portugueses estão a ter é aventureirismo na governação do país. E quando nós ouvimos falar de planos B, só tem um significado. É que o plano B é a fatura que teremos todos que pagar pelo aventureirismo que agora está a ser levado a cabo pelo Partido Socialista e pelo Dr. António Costa na liderança do país. Caros amigos e companheiros, termino com uma palavra muito especial ao Duarte Freitas. O Duarte Freitas vai enfrentar umas eleições nos Açores. Eu sei o trabalho que ele e os companheiros dos Açores têm feito para vencer essas eleições. Não porque tenham a soberba de as querer vencer, mas porque na oposição tudo fizeram para defender os interesses dos Açores e dos açorianos. Lideraram um processo para tornar possível que as companhias low cost chegassem aos Açores, que com isso o turismo nos Açores tivesse um contributo significativo para o crescimento económico da região, mas mais do que isso, para que os açorianos, que até aí viviam em muitas circunstâncias de subsídios, pudessem ter um emprego digno e ter um futuro através desse emprego. Meu caro Duarte Freitas, tu mereces ser Presidente do Governo dos Açores, porque os açorianos merecem que um açoriano como tu, que todos os dias na oposição se preocupa com o seu futuro, seja o dirigente máximo do Governo dos Açores. Contamos seguramente com uma vitória nos Açores, porque tu sabes que podes contar incondicionalmente com este partido, que é um partido que se revê no teu trabalho, como se sente orgulhoso pela vitória que o Miguel Albuquerque atingiu na Madeira. Nós somos um partido de causas que nunca baixa os braços e estará ao lado das autonomias a lutar por uma causa que é a causa do PSD, a causa das autonomias. Caros amigos e companheiros, vamos ao trabalho. A ação começa a partir da manhã. Vamos lutar por aquilo em que sempre acreditamos. Vamos lutar pelos portugueses e por Portugal. Viva Portugal!